Excepcionalmente, hoje, nessa quarta-feira, eu não vou dar aula para vocês online, eu não vou estar junto com vocês no aplicativo, aconteceu um problema, então, por isso a gente vai ter essa videoaula, certo? Sem precisar o professor estar presente no exato momento e no exato horário, que são das 19, que a gente fica entre 19h40 até as 21 horas, ok? Mas aí eu vou deixar para vocês sobre a nossa temática, sobre o que nós iríamos abordar, e sempre falando que a videoaula é o melhor acesso para todos vocês, né? Para quem não tem internet no exato momento e depois conseguir assistir. E nós vamos hoje falar sobre políticas de saúde, né? SUS, a Carta dos Direitos dos Usuários, e aí vai ficar como uma atividade, não é nenhuma atividade, vai ficar como leitura, vocês pesquisarem sobre a Carta de Direitos dos Usuários do SUS. E aí depois, na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre o entendimento de cada um na sua leitura. O que eu trago agora para vocês não é nada diferente do que a Organização Mundial da Saúde ela já preconiza, né? E que a nossa Constituição Federal também ela tem esse embasamento, que é a saúde é direito de todos e dever do Estado. E isso está escrito na Constituição Federal, né, no artigo 196. Então, a gente já tem esse entendimento de que saúde é diferente de doença. Né? O que é que preconiza? Alimentação, emprego, o respeito, a educação, a moradia. Então, tudo isso compõe a questão da saúde como um completo bem-estar físico, social, moral, psicológico. Então, a pessoa tem que estar bem como um todo. Exemplo simples, né? Que saúde não é ter ausência de doença, porque você pode não ter nenhum tipo de patologia, mas você está com problemas de vamos supor, saúde mental, porque você não consegue ter acesso à educação. Então, desencadeou esse processo. Você não tem nenhuma doença, mas você é uma pessoa em situação de rua e não tem moradia. Então, isso desencadeia um processo de saúde mental. Você faz parte da população negra, enfim, sofre racismo dentro dos ambientes que você frequenta. Então, você não se sente respeitado nesses ambientes. Então, tem um processo, um desencadeamento que acaba fazendo com que as pessoas adoeçam, certo? Então, saúde dentro do contexto da Organização Mundial de Saúde é tudo isso, é o completo bem-estar físico, social, é o biopsicossocial, biológico, psicológico e social. E aí eu trago uma charge para vocês, né? Saúde pública, fichas para atendimento, né? E aí isso é uma reflexão nossa, as filas, né? E aí um idoso que está com tenda de aranha, que aí vem muito nesse pensamento crítico, que as pessoas têm de saúde pública, né? Que a saúde pública, ela é muito demorada, que a saúde pública nós não conseguimos ter o acesso que nós queríamos que fosse, que a saúde pública, enfim, o sistema de saúde SUS, ele não nos atendem adequadamente, né? E aí a charge é para uma reflexão, porque por mais que nós tenhamos esse pensamento, o serviço de saúde, ele ainda atende muitas pessoas e ele salva muitas vidas, né? Então a gente precisa se desconstruir um pouco para que entre dentro desse nosso contexto o real significado do Sistema Único de Saúde. E aqui são simples, né? Quais são os princípios do SUS, né? E aí tem diversas razões. Por exemplo, universalidade, integralidade. Esses são os princípios, né? Que nos norteiam, que nos colocam dentro desse ambiente. E aí, quando a gente fala de universalidade, né? Universalidade, eu estou falando universal, o Brasil todo, tem que ser universal, tem que ter o acesso para todo mundo, é universalidade. Né? O acesso ele tem que ser universal. Quando eu falo integralidade,
Eu estou falando que quando essa pessoa ela tem um acesso, eu vou ver ela como um todo. Eu não vou ver ela só como uma pessoa que está lá para tomar um medicamento no braço, uma administração de medicamento. Eu vou ver ela como uma pessoa que tem uma família, que está dentro de um contexto social e que ela não é somente aquela doença. Então, a gente vai trabalhar ela como um conjunto. Okay? Quando eu falo de equidade, eu estou falando de equidade de justiça social, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, são algumas populações que elas não conseguem ter acesso aos serviços. Então, a gente vai ter a equidade. A equidade, ela entra nesse momento com esse embasamento. Né? Mas o que são políticas de saúde, né? É um conjunto de princípios, propósitos, diretrizes e decisões de caráter geral voltado para a questão da saúde. Uma proposta de distribuição do poder, né, nesse setor. E as formas de intervenção do Estado sobre a organização social das práticas de saúde, sobre os problemas de saúde da população. Então, a política de saúde ela vem nesse três contextos. Né? É um conjunto de princípios e propósitos, né, que são diretrizes e decisões que têm um caráter geral para a questão da saúde, que a gente está falando de políticas de saúde, é uma proposta de distribuição do poder nesse setor e as formas de intervenção do Estado sobre a organização social. Vamos supor, uma política de saúde. Morrem muitas mulheres negras, né, de mortalidade materna. Então, vamos fazer uma política de saúde. Aí a gente vai vir um conjunto de princípios que o racismo mata, né? Que essa questão ela está enraizada como o racismo dentro institucional, dentro do próprio serviço, né? E aí a gente vai ter uma proposta que a gente faz isso para o poder, né? E essa em forma de proposta, o Estado vai fazer a intervenção, ou seja, ele vai capacitar os profissionais para diminuir esse racismo institucional, ele vai trabalhar com a comunidade para ter boas práticas, e aí a gente, em conjunto, forma uma política de saúde. Certo? Como existe a política nacional de saúde integral da população negra, existe da população LGBT, existe da população ribeirinha, existe das pessoas em situação de rua, existe do povo cigano e quilombola. Então, a gente tem várias políticas de saúde que veio justamente desse conjunto de princípios, né? E com diretrizes que elas fazem a intervenção diretamente no público-alvo. E aí, por essa razão, o debate sobre formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde vem ganhando importância crescente, já que o descompasso entre o perfil dos profissionais e a orientação do sistema de saúde é identificado como um fator crítico para a consecução desses objetivos. Olha o que é que nos está trazendo agora nesse. Ele está nos falando que os profissionais de saúde em si, eles precisam ser capacitados e desenvolvidos nesse quesito. Né? Porque já se mostra, várias pesquisas, que um desses fatores críticos é o profissional que ele não está adequado e nem orientado naquele sistema. Certo? Então, o descompasso do profissional não saber lidar, por exemplo, com o nome social das travestis, e isso é um fator crítico. O sistema de saúde do país vem sofrendo constantes mudanças desde o século passado, acompanhando as transformações econômicas, socioculturais e políticas da sociedade brasileira. Aqui a gente já fala de um sistema de saúde que ele vem sofrendo essas mudanças, porque a gente houve e vivemos em sociedade uma questão moral. E essa questão moral, ela muda com o passar do tempo. As nossas questões culturais, como nos comportamos no meio da sociedade, ela vem sendo alterada. Então, essas transformações, acompanhada de transformações econômicas, né, e acompanhada da política da sociedade brasileira, ela vem sofrendo e o SUS sofre junto com ela as mesmas mudanças. Então, conforme a Constituição Federal de 88, né, o SUS é definido pelo artigo 198, do seguinte modo: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí aqui a gente fala das diretrizes. Ainda há pouco a gente falou de universalidade, integralidade e equidade, que são os princípios, ok? São os princípios do SUS, e aqui, né, a gente está falando já das diretrizes. Ó.
descentralização com direção única em cada esfera de governo, descentralização federal, descentralização estadual e descentralização municipal, cada um em sua esfera, ok? Atendimento integral, aquilo que a gente estava falando de integralidade, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, a gente já está trabalhando aqui que devemos atender o paciente como um todo, né, com a prioridade na prevenção, né, e isso não pode ter prejuízo nos serviços. Então, a gente já vem trabalhando essa questão e já estava lá desde a sua constituição do SUS. O terceiro ponto é a participação da comunidade. Como que a comunidade vai participar dentro do campo da gestão? Como que a comunidade ela vai interferir dentro desse processo, ajudando com que o governo e os serviços eles tenham práticas melhores ou se tornem até referência como boas práticas, através dos conselhos de saúde, né? Através dos conselhos distritais, através dos conselhos dentro do posto de saúde, que é preconizado, né? E para se receber recurso, todo município precisa ter o seu Conselho Municipal de Saúde estabelecido e organizado. Professor, isso é muito complicado, eu não entendi nada sobre como que a comunidade participa. Então, vamos lá. A gente tem a lei 8080/90, que é definida pelo SUS, né? Aqui vem como definição do SUS, mas a gente tem a lei 8142/90, que ela é a lei de participação social, é a lei de controle social, é a lei que estipula a sociedade dentro desse contexto, né? Fiscalizando, controlando os recursos públicos e até ajudando e apoiando. Como assim? Vai se ter uma reunião no Conselho Municipal de Saúde para estipular quantos milhões de reais vai ser estabelecido para aquele serviço. Dentro do Conselho Municipal de Saúde, nós temos 50% de profissionais, né, de saúde, dentro deles 25% gestores e 25% profissionais de saúde, os outros 50% são da sociedade civil. Ou seja, é paritário, 50% governo e 50% sociedade. Certo? Então, tem os mais diversos conselheiros municipais defendendo suas bandeiras dentro desse aspecto. Ah, professor, então quer dizer que eu moro no bairro X e no meu bairro tem um conselheiro, que tem uma pessoa da comunidade que ela faz parte do conselho de saúde? Tem. Ok? Tem uma pessoa, então, que intervém por mim, tem uma pessoa que intervém por vocês, mesmo vocês não sabendo quem são elas, e mesmo essa pessoa também não conhecendo as pessoas em si. Mas todo o Conselho Municipal de Saúde tem a sua referência e ele fala por vocês. Ah, então agora eu estou empoderada e eu vou agora procurar saber dos meus direitos. Então, quando eu não tiver acesso a uma consulta X, eu vou lá no Conselho de Saúde, identificar quem é o meu conselheiro para que ele debata isso dentro do sistema. Isso mesmo, ok? E assim também acontece com os profissionais e gestores. Ó, princípios do SUS, o ideológicos, né? Universalidade, integralidade e equidade, e os organizacionais, né? Que é a descentralização, a regionalização e a hierarquização. Certo? A gente já falou sobre os ideológicos e agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Olha, a participação da comunidade ela é super importante. Aquilo que eu sempre faço com vocês do feedback. Como que eu vou saber que vocês estão conseguindo adquirir conhecimento nas videoaulas se eu não tenho a participação de vocês nesse feedback? Então, a participação da comunidade dentro do sistema de saúde, ela vem nesse contexto. Como que nós vamos entender se o que nós estamos fazendo, o que está sendo preconizado, está correto e adiante, sem escutarmos a comunidade, né? Sem escutarmos as pessoas ao redor daquele posto de saúde. Então, precisamos muito nesse contexto ter essa visualização e nos organizarmos enquanto profissionais, sociedade, todos juntos no mesmo contexto, para que tenhamos um melhor SUS, para que tenhamos boas práticas, para que tenhamos um melhor atendimento. E aí, aqui a gente já trabalhou, mas não custa nada relembrar, né? Universalidade, integralidade e equidade. Professor, então, para mim, para que eu seja um bom gestor, preciso ter um entendimento, né? Precisamos ter o conhecimento, precisamos saber que os 3 pontos
que são os princípios doutrinários, eles se interligam. Então, quando eu falo de universalidade, eu estou falando do acesso universal, todas as pessoas têm direito ao SUS. Quando eu falo integralidade, eu estou falando que eu tenho que ver aquela pessoa como um todo, não só como uma doença, mas como um todo, o ser social dela, o biopsicossocial. Então, eu não vou tratar só a doença, mas eu vou analisar o biológico, o psicológico e o social, onde ela convive, onde ela vive, com quem ela vive, se isso não afeta de alguma forma e desencadeia um processo de saúde e doença, que foi a nossa primeira aula. E aí a gente também tem que ter essa noção de equidade, né? Que é essa questão das minorias ou de algumas populações não conseguirem ter acesso aos serviços de saúde pelo preconceito e discriminação, certo? E aí eu trago para vocês, porque nós podemos falar muito nessa questão de que são populações que não conseguem ter acesso. Que populações são essas? Aí o professor falou várias vezes, população em situação de rua, população negra, enfim. E aí, equidade não tem nada a ver com igualdade. Igualdade é quando colocamos um banquinho para cada pessoa, né? E mesmo vamos supor que esse menor seja a pessoa em situação de rua. Então, ele não consegue, mesmo assim, abrindo as portas dos serviços de saúde, sendo porta aberta para todo mundo, promovendo a universalidade, mesmo assim, ele não consegue ter acesso. Ele não vem no posto de saúde por N questões, uma delas por conta dos olhares discriminatórios. Enfim, quando que a gente promove a equidade? Né? Quando a gente coloca mais um banco para essa pessoa em situação de rua, ela conseguir visualizar ou ela conseguir ter acesso. Como que a gente faz isso? Com profissionais mais preparados, com agente comunitário de saúde tendo uma visão ampliada e identificando que na comunidade dele tem uma pessoa em situação de rua que conversa com sua equipe, conversa com a enfermeira ou enfermeiro da equipe, que dialoga com em si dentro do posto de saúde e vai na comunidade fazer o atendimento dessa pessoa em situação de rua. Estamos promovendo a equidade, estamos dando acesso a uma população que ela não consegue ter acesso, certo? Professor, agora eu estou começando a compreender. Mas é isso mesmo, né? A aula é curta, né? São só 15, no máximo 20 minutinhos, justamente para a gente dialogar sobre essas políticas. Eu sei que vocês já observaram e já ouviram falar sobre isso, mas não custa nada sempre repetir e falar. Né? E aí, quando a gente vai falar da integralidade da assistência, a gente está falando de dois pontos fortes que se juntam, né? A vigilância em saúde e a atenção básica juntas. Que aí, a vigilância com a atenção básica, a gente forma essa integralidade da assistência. A finalidade, né? A integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é uma condição essencial para o alcance dos resultados que atendam às necessidades de saúde da população, né, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer o processo de trabalho que consideram determinantes os riscos e danos à saúde na perspectiva da intersetorialidade. Como assim, professor? A vigilância em saúde é responsável por notificar Então, vamos supor que no bairro N, nesse bairro, apareceu vários casos de leishmaniose. Vários, ou como as pessoas, a maioria conhece, calazar, a leishmaniose. E aí, nesse contexto todo da leishmaniose visceral, né, que a gente está trabalhando, a vigilância sabe qual o bairro que está tendo mais casos, que estão sendo notificados. A atenção básica, ela precisa conhecer e ela precisa ter esses dados. Então, se juntam vigilância e atenção básica, e aí trabalham essa questão do bairro N, e aí a atenção básica, que são os postos de saúde, descobriu que o bairro N tem mais infectados, vai trabalhar junto com seus profissionais, né, a prevenção. A prevenção para que a comunidade não venha se infectar com a leishmaniose. E aí a gente considera que esses determinantes, esses riscos à saúde, precisa ter essa intersetorialidade das pastas. E isso é importante, né? Nesse contexto que nós vivemos, trabalhar com outros profissionais requer muito dessa administração que nós estamos falando. A gente precisa ter um entendimento das políticas de saúde, mas a gente precisa também ter o conhecimento e a praticidade de
conseguir se relacionar com o outro, né? E na aula passada a gente trabalhou muito isso, as questões de liderança, que tipo de líder que você quer ser. Então, você precisa ter tudo isso muito bem claro, né? Quando for dialogar. E a forma como você dialoga, a forma como você se comporta, tudo isso reflete dentro desse sistema na hora do diálogo, certo? Então, a nossa aula de hoje ela é um pouco curta, né? São 20 minutos falando sobre políticas de saúde, em específico falando sobre o Sistema Único de Saúde, e aí eu quero agradecer a participação de todos. Eu vou colocar hoje um material de apoio, né, para que vocês leiam um texto, e terá um outro vídeo curto para que vocês entendam como se deu esse processo, tá bom? Obrigado, beijo, boa noite e até